Pra trás! Se você não acordar, vai morrer. Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E hoje eu vou fazer uma análise psicológica do filme Jogo Perigoso. Esse filme muito bom que tá lá, que é de 2017 e tá lá no catálogo da Netflix. Então, meu caro, se você que está me assistindo gosta do filme Jogo Perigoso, se você gosta de cinema e se você gosta de psicologia e quiser saber todos os pontos psicológicos, os mecanismos de defesa, se tem, se não tem, nesse filme, esse vídeo aqui é pra você. Se você quiser saber tudo sobre isso, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final, que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, faz o seguinte, já vem aqui, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem muito conteúdo de psicologia, tem 4 vídeos novos por semana e além disso tem muita análise de filme aqui. Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quiser receber conteúdos exclusivos e apoiar o canal, seja membro aqui do canal, beleza? Alguém! Socorro! Bom, o filme basicamente já começa mostrando como quando um casal está em uma crise, quando um casamento está se destruindo, como isso afeta a saúde mental de uma pessoa. E mostra também quando um casal não tem diálogo, quando um casal não tem companheirismo, quanto isso afeta na cama, na parte sexual das pessoas. O filme já chega mostrando isso. É visível na primeira cena, na cena do carro, quando o casal está indo lá, que eles não... O Jared e a personagem, a esposa dele, eles não têm assim aquela afinidade. Dá pra ver que é um casamento que não tem aquela comunicação, né? E logo, isso vai mostrando ao longo do filme que isso, de certa forma, esse relacionamento sem cumplicidade atrapalha diretamente na cama, independente dos problemas orgânicos de cada um, que o Jared vai mostrar depois do filme, que eu já falo pra vocês. Mas eu já quero mostrar uma coisa pra vocês muito importante aqui. Isso acontece com inúmeros casais e o filme mostra isso. Quando um casal não... A parte sexual de um casal não é só na hora do sexo. O sexo começa num bom dia, né? Pra ter um relacionamento sexual saudável, um casal tem que se dar bem no dia a dia, né? O ponto G muitas vezes é a cabeça. Isso mesmo que você escutou. O ponto G muitas vezes no homem e da mulher é a cabeça. Então, se não tiver um diálogo, um relacionamento bom, não vai ser bom na cama. E isso acontece com inúmeros casais e o filme mostra muito bem isso, não é mesmo? Tanto é que eles vão para uma casa no meio do mato para tentar alguns jogos perigosos e sexuais, né? Você assistiu, você sabe. Mas isso já mostra quando um casal se machuca, quando um casal fica mal, quando não tem diálogo e quando não tem intimidade e cumplicidade. Eu não faço nada direito, não é? Não é verdade. Não pode me culpar se eu não fico mais excitado, não? Se você não tentar. E por falar no Jared e por falar na parte sexual, não tem como não prestar atenção no transtorno sexual, um transtorno ali, de certa forma, masoquista que o Jared tem. Anota só a hipótese diagnóstica que eu dei pro Jared. Na minha humilde opinião, o Jared é um personagem que tem asfixiofilia. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar sobre asfixiofilia? Por que eu tô falando isso? Se você assistiu um filme, obviamente eu não vou narrar aqui pra vocês, mas você viu que ele sofre com impotência sexual, né? Ele basicamente brocha, isso mesmo. E ele deixa claro isso no filme, que ele sente prazer, a libido dele explode, ele fica lá em cima quando ele, de certa forma, enforca a mulher dele. Olha que coisa complicada, né? Isso é asfixiofilia, né? Um transtorno sexual muito grande. Ele fala isso, e tanto é que quando ele algema a mulher dele, ele gosta daquela coisa de poder, daquela coisa de sadismo, né? Ele algema a mulher dele, inclusive o filme roda em torno da mulher estar algemada, né? Ele algema a mulher dele, ele começa aquela coisa de dominar, né? E ele começa a apertar, de certa forma, o pescoço da mulher dele, e ele começa a sentir prazer nisso. A hipótese diagnóstica que eu vejo ali é asfixiofilia. Ele sente prazer, tem a questão do sadismo, os impulsos sexuais dele, inconscientemente e conscientemente, começam a disparar, né? E ele deixa claro isso no filme em um momento onde ele fala abertamente no filme que ele sente prazer quando ele asfixia, quando ele coloca a mão no pescoço dela. Você percebeu isso? Eu agarrei sua garganta. Gentilmente a princípio, mas apertei um pouco, não foi?
Eu fiquei tão excitado. E além desse transtorno sexual muito grande e masoquista do Jared, é visível um ponto psicológico e fisiológico do filme. Obviamente que você deve ter percebido que a Jessie a mulher, né, começa a ter alucinações. E é visível também como o corpo humano, quando está num estado de estresse muito grande e com ausência de água e de comida, como o corpo humano começa de certa forma a bugar, né? E o que seria bugar? Como um computador bugar? Isso mesmo, ele começa a gerar alucinações. No caso dela ficou claro que ela começou a alucinar com o marido que morreu, com ela mesma, e misturar, perdeu o contato com a realidade. Ali, além dela perder o contato com a realidade, ela fica numa confusão mental muito grande. O corpo humano, quando a gente vai pensar em psicologia, não tem como não pensar no físico também. O corpo humano, ele precisa de água, ele precisa de comida, ele precisa de oxigênio para funcionar. Tá aí as aulas de fisiologia das faculdades que explicam isso detalhadamente. Mas basicamente, quando o corpo humano falta esses nutrientes mínimos, essas coisas mínimas, ele começa a apresentar alguns sinais. E no filme fica claro isso, né? Ela em estado de estresse gigante, aí a neurofisiologia, a neuropsicofisiologia explica, né? Ela em estresse gigante e além disso privado de água e de comida, e ela começa a ter inúmeras alucinações. O corpo humano faz isso e é muito importante que você que está me assistindo perceba isso para entender. Quando o corpo não está bem, logo a mente não vai estar bem. E além disso, quando a mente não está bem, também vai interferir no corpo. Porque cabeça e corpo estão ligados, ou seja, isso é psicossomático. Uma coisa interfere na outra, não é mesmo? E o filme deixa isso muito, mas muito claro. É simples assim. Você está enlouquecendo, amor. E por falar na Jessie, na personagem da Jessie, não tem como não perceber os pontos psicanalíticos dessa personagem nesse filme. Primeiramente eu queria falar aqui da pulsão de vida que ela apresenta no filme. De certa forma, a pulsão de vida e a pulsão de morte em alguns pedaços também. Por que eu estou falando isso? A todo tempo ela tentou se manter viva, né? E a pulsão de vida, de certa forma, é aquela força para manter os organismos vivos, né? De uma forma clara, básica e resumida. Claro que é muito mais que isso, mas ficou claro a pulsão de vida dela. Ela teve ali perto da morte por inúmeras vezes, perto da morte por fome, perto da morte porque estava um cachorro querendo basicamente comer ela viva, perto da morte porque estava entrando lá um cara para comer ela, que não sabia, para comer os órgãos dela, não sabia se era uma alucinação ou se não era, enfim. E ela a todo momento tentou se manter viva. E até mesmo quando apareceu um pouco da pulsão de morte, quando ela tentou ter uma espécie de automutilação ali, cortar os pulsos, né? Que ela arriscou tudo ali, também teve pulsão de vida ali, porque apesar dela querer cortar os pulsos ali, era uma tentativa desesperada para sobreviver. Vai, acorda. Tá na hora de acordar, querido. E ainda falando sobre os pontos da psicanálise que eu percebo nela, não tem como não deixar de perceber como ela mergulhou na mente dela naquele momento de extremo estresse, que ela estava no estresse extremo dela. Ali, durante as alucinações dela, ela sim mergulhou no inconsciente, ela mergulhou na mente dela. Se você perceber, fazer uma análise quando apareceu o próprio George em, não sei se assim pronuncia o nome dele, mas enfim, em alucinação para ela, e apareceu ela, a Jessie, em alucinação, ali representava bem, era a representatividade da mente dela, do id e do superego. Por um lado, nós tínhamos o Jared falando com ela, que era o superego, totalmente punidor, totalmente, de certa forma, castrando os pensamentos dela, falando que ela não ia conseguir, culpando ela. Deu pra ver que ele era totalmente punidor, ele culpava ela a todo momento. E quando ela falava que ela ia tentar sair dali nas conversas dele, ele falava, você não vai conseguir sair daí, isso não vai dar certo. Deu pra ver ali que era o superego dela representado através da alucinação do Jared. Você percebeu isso? Olha essa cena aí que mostra bem como ele estava bem castrador, digamos assim, como ele mostrava bem o superego. Olha aí. Isso não vai dar certo. Talvez não. Porém, por outro lado, todavia, se por um lado tínhamos o Jared, que era a representação do superego, que de certa forma culpava e punia ela, nas mesmas alucinações onde ela estava mergulhando na mente dela, tinha a representação dela, da Jessie, né,
que era o id, isso mesmo, né, aqueles impulsos do inconsciente que estavam lá dentro dela. Ficou claro que era que ali a mulher representava o desejo, a vontade, o id, o inconsciente, digamos assim, né, tudo que está lá. E ficou claro isso em uma cena onde ela vai, de certa forma, aquela cena muito forte do filme, inclusive antes dela cortar com o caco de vidro o pulso dela para que ela, de certa forma, fazer uma automutilação ali, para que ela tirasse a algema da mão dela, que é uma coisa que ela ia machucar muito. A alucinação da Jessie, olhava para ela, a alucinação dela mesmo, né? Enfim, vocês entenderam o que eu falei, olhava para ela e falava, vai, se você quer mesmo, faça. Mostrava ali aquela coisa do desejo, da vontade, do fazer, do impuro, digamos assim. É uma representação clara do id. Presta atenção nessa cena aqui, como vai mostrar. Depois que começar, não vai poder parar. Tudo precisa ser muito rápido. Seu sistema já está desidratado. E com tudo isso, não tem como não deixar de falar pra vocês como um trauma interfere na vida de uma pessoa. Ela sofreu um trauma na infância, como vocês viram, com o pai dela. E o pai dela, não precisa nem falar pra vocês a representatividade que tem um pai, a figura paterna na vida de uma pessoa, né? E o pai, que era aquela figura, de certa forma, para ela na infância de conforto e de segurança, ceifou, de certa forma, a infância dela quando houve uma espécie de abuso. Sim, foi abuso. Eu, Leonardo, psicólogo, acredito que foi abuso. E isso ficou tão marcante na vida dela, ela guardou isso durante toda a vida dela, e isso só ficou claro, ela de certa forma escondeu isso no inconsciente dela, e ela só conseguiu acessar esse trauma verdadeiramente quando ela entrou num estado de estresse extremo, que é lá naquele medo de morte, né? E ali também ela ficou num estresse, ela ficou tão mal depois de tudo que aconteceu, até mesmo depois de ela ter saído da casa, ela ficou tão mal, tão traumatizada, que ela quase desenvolveu uma síndrome de burnout ou um transtorno de estresse pós-traumático. Eu acredito que ela desenvolveu, depois de tudo aquilo, mostra ela na cama mal, ela desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático, porque ela passou por algo muito ruim e ficou visível isso no filme. Visível o quanto o trauma da infância machucou ela durante a vida dela, por mais que ela tenha varrido isso para baixo do tapete do inconsciente dela, e que ela teve um estresse pós-traumático depois de tudo isso. Pai! Só continua olhando. E é claro, por falar no pai dela, não tem como não falar que o pai dela sim apresentava traços de psicopata, de sociopata. Pra mim ele era um psicopata sim, porque além de ele ser um pedófilo, dele abusar da filha dele, o que é um horror, ele apresenta traços de... ele era completamente manipulador, ele manipulava a mulher dele, mostra isso no filme, e manipulava a filha dele para não contar, e ele era muito esperto, né, ele sabia como fazer isso, que também é um traço da psicopatia, né, e além disso, ele era muito manipulador e ele tinha ausência de culpa. Mesmo depois de tudo que ele fez, ele não tinha culpa, mostrou isso, né, que ele ainda algemou a filha dele, mostrou uma cena ali. Então, ou seja, tinha ausência de culpa, era muito manipulador, tem traços psicopatas aí sim, e é óbvio que quando ele abusou da filha dele enquanto olhava para a lua, para o eclipse, mostrou ali o sadismo, né, o prazer em fazer o mal para outra pessoa. Sim, o pai dela era um psicopata. Você concorda comigo? Sim ou não? Olha essa cena aí. Sinto muito você estar lá enquanto... Não é como se eu tivesse te tocado, Jessie. Ainda assim... E é óbvio, por falar no pai e tudo que aconteceu com o pai dela, não tem como não falar do complexo de Édipo dela. Imagina só, depois de tudo que ela passou, como ficou o complexo de Édipo dela. Ficou bagunçado, mas sim ela achou o marido muito parecido com o pai. Primeiro, porque o pai dela tinha uma certa compulsão sexual, era uma pessoa que tinha problemas com a questão sexual e era um sociopata. O marido dela também tinha um transtorno sexual e era muito mal. Por outro lado, o pai dela também tinha a questão com a algema, que o pai dela fala, coloca uma algema nela. O marido também colocou a algema nela, se você prestou atenção no filme. Inclusive no final do filme ela fala, a algema de um era de um jeito e a algema de outro era de outro jeito. É que as algemas dele eram o silêncio. E as dele, o conforto. E além disso, que ela fala das algemas e mostra um pouco do complexo de Édipo dela, como se formou o complexo de Édipo dela, tem uma cena que mostra o trauma dela com o pai dela, que ela, de certa forma, projeta para o marido dela, o mecanismo de defesa, a projeção, onde o marido dela fala
que ele é o papai na cama, e ela fica muito brava porque o pai dela falava isso lá na infância e remetia ao trauma e um complexo de Édipo que, de certa forma, machucou ela, a figura paterna, né? Representada ali no marido. E solta! E para de se chamar dessa merda de papai! Meu Deus! E em todo esse contexto da Jessie ficou visível, primeiro, o mecanismo de defesa negação, porque ela negou todo esse trauma com o pai dela ao longo da vida, como se não tivesse acontecido com ela, e obviamente o mecanismo de defesa introjeção. Ela introjetou isso durante muito tempo nela, né? Além disso, no mecanismo de defesa projeção, ela projetou esses aspectos internos dela muitas vezes no marido ou em outros pontos da vida dela que o filme não mostrou. Vai, acorda. Tá na hora de acordar, querido. Mas eu quero saber a tua opinião. Você percebeu algum ponto psicológico desse? Você já tinha percebido? Você percebeu algum ponto psicológico que eu aqui não percebi? Comenta pra mim aqui embaixo. Além disso, comenta. Você gostou do filme? Você não gostou? Você gostou da mensagem do filme, da parte psicológica? Sim ou não? Comenta pra mim aqui embaixo, beleza? Eu quero saber de você também, se você gostou da minha análise ou se você não gostou. Comenta pra mim aqui embaixo. E além disso, se tiver alguma indicação de filme pra eu fazer análise psicológica, comenta pra mim aqui embaixo, se eu gostar, eu vou fazer. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem conteúdo novo aqui e você sabe disso, né? E além disso, seja membro do canal. E se você que está me assistindo quiser conversar comigo, se você estiver precisando de psicólogo, precisar de uma consulta psicológica, de tratamento psicológico, eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo, eu posso ser o teu psicólogo. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue lá no Instagram e me manda um direct lá. Me segue e me manda um direct que eu mesmo vou conversar com você. Eu posso fazer uma consulta online com você, beleza? Um grande abraço, tamo junto e valeu! Que vestido lindo. Ele te colocou nessas algemas muito antes do Geralt.